Irmãos, bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. Hoje vamos ler dos versos 17 ao 20. Mateus 5, do 17 ao 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Oremos. Senhor Deus, é pela Tua misericórdia que clamamos aqui, Senhor. Te pedimos que atente para o Teu povo e nos ensine, Senhor, a Tua palavra, nos ensine os Teus preceitos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem sentar. Nós sabemos, irmãos, que Deus ele se relaciona com o seu povo, ele se relaciona com a sua igreja por meio de pacto. Foi assim que ele decidiu se relacionar conosco, e foi assim desde a criação. Ele, misericordiosamente, ele decidiu entrar em aliança com Adão, concedendo a Adão vida e comunhão com o próprio Deus. E os termos desse pacto com Adão, o chamado pacto de obras, eram simples. Adão, a lei de Deus ali era resumida no princípio da obediência. Adão não poderia comer do fruto que Deus havia proibido, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A pena dessa desobediência seria a morte e a separação espiritual de Deus. Sendo Adão o representante federal da humanidade, ao cair, quando ele peca, toda a criação, toda a sua descendência é afetada pelos efeitos do seu pecado. E uma vez caída, uma vez que teve a sua relação com Deus rompida, a humanidade ela se tornou incapaz de cumprir esse pacto de obras. A sua disposição para com Deus, a sua disposição para com a lei de Deus, ela é deturpada ali. Eles se tornam inimigos de Deus, são incapazes de por si mesmos obedecer à lei de Deus, obedecer ao Senhor. Em resumo, o que acontece é que a humanidade ela se encontra em rebelião contra Deus e sob a maldição da sua lei, sob a maldição da quebra do pacto, da quebra dessa aliança, de forma que o homem caído ele não encontra na lei de Deus prazer nenhum, não encontra nenhum alento, não encontra nenhuma esperança. Ali para ele é só um lembrete da sua situação diante de Deus, um lembrete da sua justa punição, um lembrete da sua miséria. Então essa é a situação da humanidade caída diante da lei de Deus, essa é a relação que eles têm. Nós vamos um pouco mais à frente retornar a isso, então por hora os irmãos guardem essa ideia nas suas mentes, tá bem? Alguns aqui vão lembrar que nós temos tratado em algumas oportunidades sobre o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte de Jesus Cristo. Acho que o primeiro grande sermão relatado ali no Evangelho de Mateus. Nós vimos que o Senhor Jesus inicia fazendo um retrato do caráter dos seus súditos, daqueles que são os seus servos, dos súditos do seu reino. Ali ele começa a lançar as bases éticas e morais do seu reino. Nós vimos também que o Senhor expõe as bênçãos prometidas a esses bem-aventurados, são as famosas bem-aventuranças. Vimos também como isso é fruto da ação do Espírito Santo nestes eleitos, nestes salvos. Em seguida, os irmãos devem lembrar que nós falamos como Jesus aponta a influência que esses bem-aventurados, que os seus servos devem exercer sobre o mundo caído, o mundo em que eles estão. Para isso, o Senhor utiliza as figuras do sal e da luz para representar a ação que eles deveriam ter. Do sal para retardar a podridão, retardar a putrefação da sociedade em que eles estão, e da luz
para iluminar a escuridão em que o mundo está inserido, não é? Minha pretensão hoje, irmãos, é tratar com vocês a respeito da relação de Jesus Cristo com a lei e os profetas, com a palavra do seu Pai, da relação dos salvos com Jesus Cristo e, consequentemente, da sua nova relação com a lei de Deus, fruto dessa relação com Jesus Cristo. Tá bem? Vamos ao verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Jesus, após as figuras que ele utiliza do sal e da luz, ele continua assim de maneira bem enfática, apresentando a disposição dele para com a lei. Não é? Não penseis que eu vim revogar, eu vim cumprir. Pela forma que o Senhor Jesus foi enfático, que ele foi incisivo aqui, é bem provável que já houvesse certa confusão ali entre os seus ouvintes, interpretações equivocadas em relação ao seu ensino, equivocadas quanto à relação do seu ensino com o ensino do Antigo Testamento. Né? Talvez, apesar do pouco tempo aqui de ministério, já houvessem acontecido os episódios da coleta das espigas de trigo e da cura do homem da mão ressequida, que aconteceram no sábado. Marcos coloca esses acontecimentos até antes do chamado dos 12 apóstolos. Né? Se bem que nós sabemos que os evangelhos não necessariamente têm o compromisso com a ordem cronológica ali dos fatos, eles querem passar uma mensagem, não é uma biografia no sentido da palavra. Mateus, por exemplo, coloca esses fatos um pouco depois. Mas essa é uma possibilidade para que Jesus tenha reagido dessa maneira enfática. A autoridade com que Jesus falava também, ela chocava os seus ouvintes, porque eles estavam acostumados com os discursos dos escribas e fariseus, e eles alegavam ter autoridade por conta da tradição rabínica. Eles passavam pelas escolas rabínicas e eles atribuíam a isso a sua autoridade, enquanto que Jesus, ele falava com autoridade própria, de forma que muitos achavam até se tratar de uma nova doutrina. Nós vemos isso em Marcos 1:27. Muitos, então, se perguntavam qual era a relação dessa nova autoridade de Cristo com a autoridade do Antigo Testamento, a autoridade da lei mosaica e dos profetas. Por isso, então, Jesus foi tão enfático quanto a esse ponto. O que ele quis dizer com isso foi: não pensem, nem por um minuto, nem sequer imaginem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu vim para cumpri-los, não é? Ironicamente, é até engraçado que só foi o que fizeram, foi contrapor Jesus e o Antigo Testamento, né? Desde o seu ministério, ele foi acusado de blasfemar, de negar a lei, mesmo ele tendo sido tão claro no seu discurso aqui no Sermão do Monte. No decorrer da história da igreja, isso foi um constante também. Temos hereges antigos como Marcião, por exemplo, que aboliu o Antigo Testamento. E em nossos tempos tem acontecido movimentos similares a isso, em todo o decorrer da história. Nós temos hoje alguns teólogos famosos que, infelizmente, são muito ouvidos por muitos na igreja, que têm negado a validade dessa palavra, negado a validade do Antigo Testamento, e inclusive de alguns escritos de Paulo, dizendo que eles caducaram, que precisam ser reinterpretados, precisam ser atualizados, né? Eles pinçam aquilo que para eles é válido ou não e formam um evangelho meio Frankenstein, cheio de retalhos e de remendos, não é? Esses, irmãos, são lobos em pele de ovelha. Nós perdemos tempo ouvindo a isto, nós não devemos ouvi-los. Pelo contrário, para não cair nesse tipo de erro, nós devemos estudar atentamente as Escrituras, lendo cada livro como ele pede para ser lido, dentro do seu contexto, com seu gênero literário, para quem ele foi escrito, por que ele foi escrito, para que nós não caiamos nesse tipo de erro. É importante também a gente entender a extensão desse cumprimento da lei e dos profetas, dito aqui por Jesus. Como é que ele faz isso? E é sobre isso que nós vamos nos deter um pouco agora, tá bem? Então, em primeiro lugar, irmãos, o Senhor Jesus, ele cumpre a lei e os profetas doutrinariamente. Bem, o Antigo Testamento ele está cheio de doutrina. Entendam por doutrina o ensino a respeito de Deus, a doutrina bíblica
trata disso. A revelação, ela se deu de forma gradativa na história do povo de Deus. Desde o Éden, essa revelação vem se desenvolvendo. Muitas vezes nós fazemos uma leitura superficial da Bíblia, como se ela fosse uma coletânea de pensamentos sem ligação entre si, né? Sem nos atentar para o contexto histórico ali, para a unidade que existe entre os livros da Bíblia. Apesar da quantidade de livros, de autores e da extensão de tempo em que ela foi escrita, nós temos ali uma unidade que nós precisamos se atentar. Esse tipo de leitura descuidada faz a gente perder o desenvolvimento da história da salvação que se desenrola por toda a Escritura. É como se nós pegássemos uma obra de arte, uma escultura, um quadro, picotássemos em pedaços para observar pedacinho por pedacinho separadamente. Nós perdemos a beleza da obra completa. A redenção do povo de Deus, ela é uma bela história que é contada de forma a ir se revelando aos poucos, revelando os seus fragmentos até chegar ao ápice, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo é sobre Ele. Cristo é, então, o clímax da revelação das Escrituras. Essa é uma das formas que Jesus cumpre as Escrituras. Todo o desenrolar da história, da lei, dos profetas, culmina nele. Não há, então, uma interrupção. Há uma continuidade dessa revelação em Jesus Cristo. A palavra que é utilizada aqui no Evangelho para cumprir, quando Cristo diz eu vim para cumprir, ela dá a ideia também de preenchimento, de preencher, de forma que nós podemos entender que Jesus preenche, ele dá sentido ao Antigo Testamento. Sem ele, tudo fica incompleto e sem seu cumprimento. J.C. Ryle, no seu comentário sobre Mateus, ele vai dizer que o Antigo Testamento é uma flor ainda em botão, enquanto que o Novo Testamento é uma flor desabrochada. Nós temos ali no Antigo Testamento a infância do povo de Deus, enquanto no Novo Testamento nós temos uma idade já mais amadurecida. A revelação, ela se dá como um universo em expansão no decorrer das Escrituras. Então, a chave hermenêutica, o caminho para entender a estrutura redentiva que é revelada nas Escrituras, para entender o caminho para a salvação que é ali traçado, é Jesus Cristo. A essência da lei é Cristo, a plenitude do conhecimento de Deus é Cristo. Ele é, nas palavras do apóstolo Paulo, o mistério oculto em gerações passadas que agora é revelado. Paulo fala isso em Colossenses 1, 26. Então, doutrinariamente, Jesus cumpre a lei e os profetas, lançando luz sobre eles, preenchendo de sentido. Em segundo lugar, irmãos, Jesus cumpre os preceitos éticos e morais da lei. O Senhor Jesus, ele encarnou e, sendo ele homem, ele estava sob a lei. E a ele estava determinado cumprir toda essa lei de maneira plena, de maneira perfeita. Ele não fez isso de maneira superficial, de maneira mecânica, semelhante aos fariseus. Ele cumpre a ética e a moral da lei porque ele amava verdadeiramente a lei do seu Pai. Ele cumpriu cada preceito de maneira completa, dando também a sua verdadeira interpretação. Na sequência do Sermão do Monte, se Deus quiser, nós veremos como Jesus dá o real sentido de alguns pontos dessa lei, não é? E ele viveu de forma compatível com esse ensino. Jesus não era hipócrita. Naquilo em que nossos pais e nós caímos, Jesus Cristo ele foi perfeito, sem nenhum deslize, nenhum erro achado em sua boca, nenhum pensamento pecaminoso. E, ironicamente, mais uma vez, o Senhor, que foi constantemente acusado de se opor à lei, de se opor aos profetas, ele foi o único que cumpriu ela como deveria ser, o único que a cumpriu em sua perfeição e deu o seu real sentido. Enquanto que os seus acusadores se prendiam a regras e tradições humanas, a minúcias, utilizando por tantas vezes de sofismas ali, meios para burlar a lei do Senhor. Os judeus calculam, irmãos, que sejam no Antigo Testamento 248 mandamentos e 365 proibições. E o Senhor Jesus foi
perfeito, foi obediente em cada um deles, sem pecado original, sem nenhum proceder pecaminoso, realmente o Cordeiro Santo, sem mácula, sem mancha, exatamente como se exigia para o sacrifício no Antigo Testamento. Nós temos visto isso em Levítico, nos nossos cultos de doutrina, não é? Cordeiro Santo, sem mácula, sem manchas. Justamente isso nos leva então para o nosso próximo ponto. Jesus Cristo, ele cumpre as profecias preditivas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem então doutrina, tem os seus preceitos éticos e morais, mas ele tem também profecias preditivas. O Antigo Testamento está cheio de profecias acerca do Messias que viria, acerca do seu ministério, do seu nascimento, e cada uma delas encontra em Cristo o seu cumprimento. São muitos exemplos, só para citar alguns aqui. Nós temos Gênesis 3,15, que já fala do Senhor Jesus, ali no chamado proto-evangelho, Isaías 7,14, Isaías 53, Miqueias 5,2 e tantos outros textos que nós poderíamos citar aqui. O próprio Mateus, ele retrata essa ligação, né, entre as profecias do Velho Testamento, veterotestamentárias, e os fatos e da vida e do ministério de Jesus Cristo. Nós vamos ver agora alguns exemplos dessas citações de Mateus. Vamos abrir Mateus, capítulo 1, versos 22 e 23. Mateus escreve quanto à questão do nascimento de Cristo, né? Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 2, 5 e 6 vai dizer: em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque a ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mateus, capítulo 2, 14 e 15, ele vai dizer: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, os evangelistas dão a entender claramente que as profecias do Antigo Testamento quanto ao Messias se cumprem em Cristo, se cumprem em sua vida. O próprio Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele ensina aos seus discípulos, por exemplo, ali na estrada de Emaús, tudo quanto falava dele, a começar dos escritos de Moisés. Então, Cristo, ele cumpre em si mesmo, desde as profecias mais claras a respeito da vinda do Messias, até cada figura, cada tipo que apontava para ele, que encontrava nele o seu sentido mais amplo, o seu sentido mais completo. E na cruz do Calvário, isso atinge então o seu clímax. Jesus cumpre e ele dá sentido às leis cerimoniais do Antigo Testamento. Ele cumpre o sistema sacrificial disposto ali na lei, que apontava para ele, o Cordeiro Santo morto desde a fundação do mundo. Então, nele, cada profecia encontra o seu cumprimento. E morto no Calvário, Jesus oferece então um sacrifício perfeito, de uma vez por todas, que satisfaz plenamente as exigências da lei. O salário do pecado é a morte, não é? É nisso que implica o pacto de obras que ali foi quebrado por Adão, como nós falamos no começo. Era morte física e morte espiritual, afastamento de Deus. Então, Jesus, o novo Adão, ele leva sobre si o peso dos pecados do seu povo, pagando por cada um deles, de forma que essa dívida foi cancelada. E não só isso, mas o viver perfeito do Senhor, o viver santo do Senhor Jesus, a sua justiça, ela é creditada a todo aquele que crê nele. Jesus, então, ele cumpre o pacto de obras, e isso é atribuído de maneira graciosa ao seu povo. Adão, como em Adão, todos caíram por ser ele o representante federal. Jesus Cristo aqui é o representante federal do seu povo, de todo aquele que crê. Ele cumpre o pacto em favor dos seus. Então,
Essa é a relação entre os salvos e Jesus Cristo. A maldição da lei, ela recai sobre ele em favor dos seus, e a sua justiça é imputada aos eleitos. Em Cristo nós fomos crucificados, e em sua ressurreição nós somos justificados, de modo que nós podemos dizer com confiança, semelhante ao que nos diz o apóstolo Paulo em Gálatas: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então nós já vimos aqui a relação entre o homem caído e a lei, a relação entre Cristo e a lei, como ele a cumpre, e a relação entre os redimidos e Jesus Cristo. Essa relação dos salvos com o Senhor Jesus Cristo, ela estabelece então uma nova relação entre o seu povo, entre os seus súditos, entre os bem-aventurados e a lei. A lei que antes odiávamos, que antes era para nós um lembrete terrível do nosso destino, da nossa maldição, agora ela deve ser abraçada com alegria. Nós devemos nos deleitar nela, nós devemos nos deleitar em conhecê-la, nos deleitar em obedecê-la. Ela nos mostra o caminho para servir melhor ao Senhor Jesus, que nos salvou da maldição da lei. E quanto a essa observância da lei, devida agora pelos salvos, há uma diferença fundamental. Vejam, os fariseus, eles também exigiam, de certa forma, o cumprimento, a obediência dessa lei. Contudo, eles apresentavam isso como o caminho para a salvação. Eles, além de tudo, ainda acrescentavam a isso uma grande carga de tradições humanas, um peso ali insuportável, impossível de um homem caído obter sucesso em uma obediência plena da lei desta forma. Até os melhores esforços seriam insuficientes. Por outro lado, quando Jesus exige boas obras de justiça, de obediência, ele o faz àqueles que antes ele já tinha considerado bem-aventurados, aqueles que já tinham recebido a imputação da sua justiça, aqueles a quem ele vem comunicando a sua justiça, aqueles que já foram salvos. Os irmãos devem lembrar quando tratamos das bem-aventuranças, quando Cristo diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. É sobre esses fartos de justiça que o Jesus conclama a viver em boas obras. Portanto, o fardo da lei aí cai, ela já não precisa ser obedecida a fim de alcançar uma salvação que ao homem é inalcançável. Quem aqui já tiver lido O Peregrino, de John Bunyan, deve ter essa imagem clara na mente. Nossas crianças devem saber, elas viram isso na EBF. Quando o cristão carrega ali o seu fardo de pecado, agravado pelo peso da lei, e quando ele encontra com a cruz, aquele fardo cai das suas costas. É isso que Cristo faz. Por isso que ele diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Porque o fardo da lei, o peso do pecado, é levado por ele. De forma que agora nós devemos sim perseverar em obediência à lei de Deus, aos seus mandamentos, mas agora não buscando a nossa salvação, porque já somos salvos, mas como boas obras de gratidão pela salvação que já foi recebida. Nós devemos, portanto, nos alegrar dessa lei. Uma vez que nós somos salvos do peso da lei, da maldição da lei, nós podemos sinceramente nos alegrar como o salmista, que diz no Salmo 119: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Devemos então nos alegrar nessa lei, irmãos. E agora, tendo em mente a amplitude do cumprimento dessa lei por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a nova relação que os bem-aventurados têm com essa lei, que é fruto da sua relação com Cristo, nós vamos conseguir seguir com mais facilidade pelos próximos versos. Então vamos agora aos versos 18 e 19. Não pensei... 18 e 19, né? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra.
Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus aqui ele reafirma o seu compromisso, a sua concordância com o ensino do Antigo Testamento, né? E aqui ele é ainda mais incisivo, ainda mais enfático do que no verso 17. A palavra amém aqui, que aqui é traduzida por em verdade vos digo, ela poderia muito bem ser traduzida por eu solenemente afirmo, eu solenemente lhes afirmo, como ela é traduzida em algumas traduções mais antigas, porque nós temos aqui uma declaração solene do Senhor, de que nem mesmo a menor letra da lei passaria sem que ela fosse plenamente cumprida. É um momento grandioso que ocorre aqui, que provavelmente deve ter passado despercebido à vista de muitos dos seus ouvintes originais, porque aqui o rei ele está fazendo um pronunciamento oficial, digamos. Ele diz que enquanto existir o universo, nessa atual conjuntura, o universo como é hoje, até a menor parte da lei que exigia um cumprimento, ela vai ser cumprida. Cada predição, cada tipo vai ser substituído pelo seu antítipo, cada exigência da lei vai ser satisfeita. Então, no Sermão do Monte, ao lançar as bases do seu reino, Jesus enfatiza a sintonia dos seus ensinos com o Antigo Testamento. De tal forma ele faz isso que a grandeza no seu reino, a nobreza no seu reino, ela será medida pela obediência a esses mandamentos. É o que Cristo diz aqui. Grande no reino dele será aquele que não somente guarda pessoalmente esses mandamentos, como também ensina para que outros também o façam. Em contrapartida, aqueles que endurecem a sua consciência, que esvaziam qualquer mandamento do Senhor, da sua importância, ainda que seja do menor, e agindo assim ele influencie outros a lidar com os mandamentos de Deus com esse mesmo descaso, esse vai ser mínimo no reino dos céus. Como vai ser essa distinção entre grandes e pequenos no reino dos céus, nós só saberemos quando estivermos com o Senhor. Nós não sabemos como é isso na prática, né? Mas o que nós sabemos, seguramente, por meio da Bíblia, é que o critério é a obediência aos mandamentos do Senhor. Nas palavras de Spurgeon, ele vai dizer que a nobreza do reino de Cristo será conferida de acordo com a obediência. Então, por fim, vamos ao verso 20, irmãos. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus aqui, então, ele expande essa ideia dos dois versos anteriores, né? Não só a grandeza no reino dos céus, ela vai ser medida, vai ser definida pela obediência a esses mandamentos, mas aqui, a própria entrada no reino dos céus, ela se torna impossível se uma justiça muito maior do que a dos escribas e fariseus não for apresentada. Como é que se dá essa medida, né? Será uma tabela e vai marcar os pontos a serem comparados ali entre os cristãos e os fariseus? Não, Luiz hoje obedeceu esse mandamento, desobedeceu esse, os fariseus obedeceram aqui, ali. Se fosse assim, nós estaríamos perdidos, irmãos, porque os fariseus eles eram famosos pelo rigor com que eles viam essas minúcias da lei, não é? Além do mais, se pensássemos assim, nós cairíamos no erro da salvação pelas obras, não é? O que Jesus quer mostrar aqui, na verdade, é que ele é muito mais radical do que os fariseus, do que os escribas ou qualquer seita judaica. Vejam, os fariseus, os judeus, eles se contentavam com o mero cumprimento externo e mecânico da lei. Inclusive, eles adoravam fazer isso em público, né? Exibir as suas próprias obras de justiça, as suas próprias obras de piedade. Se fossem nossos dias, provavelmente nós veríamos muitas histórias de fariseus todo dia, né? Então, desde o Sermão do Monte, o Senhor Jesus ele vai muito além do que o mero cumprimento mecânico, a mera obediência superficial. A justiça do crente, ela é maior em sua natureza. Ela é mais profunda do que a justiça dos fariseus. Vejam, ela deve vir de um coração realmente transformado. Envolve o coração, envolve
a mente do cristão, envolve as suas motivações, e isso só é possível mediante a fé em Jesus Cristo e na sua obra redentora. Somente uma pessoa realmente transformada pode apresentar esse tipo de justiça. Fora disso, qualquer pretensa boa obra, ela não passa de trapo de imundícia, não passa de idolatria e rebelião contra o Senhor. A palavra nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto a essa profundidade da guarda da lei por meio do crente, do cristão, Jeremias vai nos dizer no capítulo 31, verso 33, ele diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Escutem ainda o que diz Ezequiel, no capítulo 36, verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, diante desses textos, como pode então a lei ser dispensável? Como pode os mandamentos do Senhor ser dispensáveis? O que o Espírito Santo faz no crente é justamente gravar na sua mente e no seu coração essa lei, levando a uma obediência cada vez mais profunda durante o seu processo de santificação. É para essa obediência que nós fomos salvos, para ser um povo zeloso de boas obras, como nos diz Paulo em Tito, capítulo 2, verso 14. Então, diante disso, irmãos, eu queria finalizar com duas breves aplicações. É verdade que em nossos dias existe um descaso, mesmo dos crentes, quanto ao estudo e à leitura do Antigo Testamento. Quando muito se lê os Salmos, os livros poéticos ali, alguns trechos dos livros históricos são lidos como historinha para criança, não é verdade? E aqui eu aproveito a oportunidade para me dirigir aos pais. Ensinem a Bíblia aos seus filhos. Não tratem com eles da Bíblia como se fossem um mero livro de historinhas, senão eles vão tratá-la como tal. Ensinem a doutrina bíblica, ensinem como essas histórias se encaixam no contexto geral da salvação, ensinem o que essas histórias dizem a respeito de Cristo. Ensinem a Bíblia verdadeiramente aos seus filhos. Infelizmente, em nosso meio, nós temos muitos adolescentes, jovens adultos que estão desviados, mesmo conhecendo de cor cada história do Antigo Testamento. Eles precisam aprender a doutrina bíblica. Então, existe esse descaso, irmãos, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não compartilha desse descaso com a lei. Ele realmente a amava, ele a ama, e nós também precisamos amá-la. Nós precisamos nos voltar também para esses textos e meditar neles, agora com as lentes do Evangelho. Nós devemos nos debruçar, estudar, meditar nesses livros com a seriedade que a palavra de Deus nos exige. Por fim, irmãos, na nossa era pós-moderna, gastamos cada vez menos tempo com a meditação, com essa doutrina cristã que era tão compartilhada com os puritanos, nossos irmãos de outrora, mas hoje parece perca de tempo na nossa rotina corrida, gastar tempo para lidar com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e avaliá-los à luz da Bíblia, não é? Mas será de grande proveito, irmão, se retomarmos essa disciplina, se gastarmos tempo com isso, se gastarmos tempo sondando o nosso próprio coração, meditando, a fim de encontrar nele qualquer mínimo traço que seja de autojustificação. Infelizmente, nós somos dados a isso, irmãos. Muitas vezes nós professamos uma coisa, mas agimos como se pudéssemos, por nós mesmos, alcançar o favor de Deus. Ou, às vezes, pior, fazemos nossas obras de piedade para ser reconhecidos por outros homens. No mais profundo do nosso coração, se nós formos sinceros na nossa autoanálise, por vezes nós podemos nos deparar com esse tipo de pensamento, com esse tipo de sentimento. E quando
identificarmos esse tipo de pensamento, irmãos, por mais sutil que seja, nós devemos colocá-lo na balança de Deus. Nós devemos comparar os nossos ditos atos de justiça, a nossa suposta piedade, com a justiça e o padrão de santidade que é exigida pelo Senhor. E aí nós contemplaremos o nosso fracasso. A ficha vai cair, nós vamos ver que, de fato, o buraco é muito grande, a distância é muito grande. E diante desse desespero, da nossa insuficiência, do nosso fracasso, então pregue diariamente o Evangelho ao seu próprio coração, irmãos. Lembrem-se de Cristo, lembrem-se que no que nós fomos insuficientes, no que nós caímos, Ele é suficiente para limpar qualquer mancha do pecado. Ele é suficiente para resgatar o seu povo e Ele é suficiente para levá-lo santo até o último dia, quando encontrarmos com o nosso Deus. O cantor Estênio Márcio, ele coloca isso de maneira muito bonita em uma de suas composições, chamada Moldura. Os irmãos depois, se puderem, procurem, vale a pena, é uma música muito bonita. No fim do dia, diante da sua insuficiência, do seu fracasso, ele diz, e com isso eu concluo: sempre assim, lá de noite, pelas 10, eu reúno os meus fracassos e me lanço aos teus pés, porque tudo, ó Cristo amado, tu fizeste muito bem, e glorificaste ao Pai em perfeita obediência que me foi atribuída. Então, diante disso, irmãos, toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que cumpriu a lei. Oremos. Santo Deus, somos gratos, Pai, porque tu providenciaste o Cordeiro Santo, desde a fundação do mundo, Senhor, para resgate do teu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor, pois somos falhos, pois pecamos contra a tua santa lei. Tem misericórdia, Santo Deus. Em nome de Jesus, amém.